nas oitavas da Libertadores. Muito bem. Mas não é por isso, Venê. É porque eu gosto da Renata Fã. Ah, justo. Viu? Tá vendo, ô, Lucas Pedrosa? É uma homenagem a ela, né? É, eu gosto da Renata Fã e a Renata é o quê? Apresentadora. E ela é Inter, não é? Colorada. Mas é por isso que a Fernanda gosta dela, que ela é uma baita apresentadora. Isso aí, é verdade. Eu sou fã número 1 dela. E ela é internacional, eu vim só homenageando. Justo. Entendeu? Hoje tem muito drone pra vocês. Boa tarde, Vini Casagrande, Lucas Pedrosa. Você de casa, olha a hashtag aqui, hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, assim você segue a gente lá no Twitter, vem participar com a gente. E no Flamengo, tudo preparado pra viagem pro Mundial de Clubes. Como é que fala, Lucas Pedrosa? Copa do Mundo de Clubes. Muito bem. Na liderança do Brasileirão, o rubro-negro sonha agora com o mundo. Será que dá, Venê? Ah, você uma vez falou aqui, vou relembrar o que você disse. Como é? Sonhar pouco e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. É isso aí. Então roda o VT. O Flamengo já virou a chave para a Copa do Mundo de Clubes. O objetivo de ir para a competição na liderança do brasileiro e classificado nas Copas foi cumprido. E no momento, nós somos líderes no brasileiro. Significa nada, né? Porque falta muito ainda, mas uma vitória pequena, como a gente falou, por nós. Com o retorno dos convocados, a delegação rubro-negra embarca para os Estados Unidos no dia 11. A base de preparação será em Atlantic City, com treinamento já no dia 12. O rubro-negro estreia no dia 16 na Copa do Mundo de Clubes na Filadélfia, contra o Esperance da Tunísia. Vini Casagrande, mesmo lesionado, o Plata se apresentou normalmente na seleção equatoriana. Esse já é um assunto que está quente a semana passada inteira, né, Vini? Você trouxe até os detalhes pra gente. Pois é, e o Flamengo também emitiu um comunicado oficial na ocasião reclamando da postura da seleção equatoriana quando enviou uma equipe médica à casa do jogador para fazer procedimentos no joelho do atleta. Um joelho que está dando muito trabalho para o departamento médico do Flamengo para recuperá-lo. Lembrando que o Flamengo vem preparando esse jogador para utilizá-lo na Copa do Mundo de Clubes, falei certo? Copa do Mundo de Clubes, Copa perfeito. do Mundo de Clubes. Então, não faz o menor sentido esse jogador entrar em campo pela seleção equatoriana. Eu entendo ele se apresentar, embora eu seja totalmente contra. Se o jogador está lesionado e não tem condições de jogo, não faz sentido ele ser chamado. Beleza, mas pela regra da FIFA, o Flamengo é obrigado a ceder. Mas como ele vai entrar em campo, sendo que ele não tem condições de jogo? E o Felipe Luiz, após o jogo contra o Fortaleza, ele foi questionado sobre essa situação e eu acho que o treinador foi muito bem quando ele falou assim, até hoje o jogador estava na maca. Ele não tem condições de jogo. Como é que ele vai jogar pela seleção equatoriana? E o jogo já é agora, quinta-feira, que inclusive vai ser contra a seleção brasileira e que estreia o técnico Ancelotti. Ah, beleza, ele pode não entrar em campo na quinta, mas se entrar em campo no dia 10, continua tendo o mesmo problema, pelo menos na minha visão. Porque aí ele vai ter 6 dias apenas para se preparar para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Então, não faz o menor sentido o Gonzalo Plata entrar em campo. E outra, aqui vai uma crítica ao jogador, que na ocasião eu acabei não falando sobre isso. O jogador ele deveria ter dito para o departamento médico da seleção equatoriana, não vem na minha casa, vocês têm que falar com o Flamengo e se eles autorizarem, vocês podem vir aqui. Porque o jogador, ele errou. Ele errou. Ah, eu entendo ele porque ele não quer bater de frente com a seleção equatoriana. Mas quem paga o salário dele todo santo mês e um salário alto é o Flamengo. A casa que ele mora aqui é o Flamengo que paga também. Então ele deve ao Flamengo todas as justificativas, tudo que acontece em relação a ele. Então ele poderia ter evitado todo esse tipo de situação. E se vocês me questionarem, beleza, o que o Flamengo vai fazer em relação a isso? O Flamengo, por contrato, não pode multá-lo por conta disso. Não pode adverti-lo por conta disso. Mas será que não pode criar uma rusga na relação? Com o jogador? O jogador já foi chamado a atenção. O que o Flamengo pode fazer em relação a esse caso já foi feito. O jogador virou para ele, teve uma reunião e falou, olha só, você não pode fazer isso. Agora, o Flamengo não pode simplesmente não liberar o jogador para se apresentar à seleção equatoriana. Mas quando o Flamengo fez isso, eu não sei se você tem essa informação, quando o Flamengo chegou para ele e falou assim, olha só, você não pode fazer isso. O que ele fez? Como está o comportamento do Plata nessa situação? Na verdade, o Flamengo só ficou sabendo porque o Plata falou pro Flamengo que eles foram lá. Sim. Partiu do Plata em contar. Ah, tá. Mas o Plata, no entendimento do Flamengo, poderia ter vetado esse tipo de situação.
Óbvio que eu me coloco também no lugar do jogador. Imagina ele. Ele não quer ser parado de chamado para a seleção dele, porque isso pode acontecer, né? A seleção equatoriana simplesmente falar, beleza, então você não está colaborando com a gente, então a gente não te chama mais futuramente. Isso pode acontecer. Pode. Seria leviano da minha parte eu dizer que não iria acontecer. Mas enfim, eu acho que o jogador errou porque ele poderia ter negado essa visita, poderia ter dito, procura o Flamengo. Se o Flamengo autorizar, beleza, vocês podem vir aqui em casa. Então, acabou acontecendo o quê? Um erro de comunicação da parte do jogador, ou receio, ou medo, só ele pode falar sobre isso. O fato é, ele está com a seleção equatoriana. O departamento médico do Flamengo já emitiu um comunicado oficial para dizer, olha, ele não tem condição de jogo. Se ele entrar em campo, vai ser na base de sacrifício. E a gente sabe como é que funciona isso. O que eles vão fazer? Vão injetar ali um negocinho para tirar as dores dele, e aí ele entra em campo, o que piora a situação clínica. Muito bem, vamos ver aqui, ô Lucas Pedrosa, os confrontos. A gente passou mais ou menos ontem por aqui. Vai botar na tela aqui, ô Big Thunder? Muito bem, os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu ontem. A gente passou ontem aqui os confrontos da Libertadores e também da Sul-Americana. Sul-Americana que é aqui do nosso SBT. A casa da Sul-Americana é o SBT. E a gente hoje vai passar os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio também aconteceu ontem. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. Vamos nos cariocas. O Vasco vai pegar o CSA, não é isso? Sim. O Botafogo vai pegar o Red Bull. O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. E o Fluminense vai pegar o Internacional. Quem pegou o mais fácil, Venê? O CSA, né? Se deu bem. Você fica falando que na sua vez... Não, eu falei que o CSA pegou o rival mais fácil. Venê. Ai, eu não tinha entendido. Ó, deixa a gente quietinho. Eu não tinha entendido. O mais fácil, na minha opinião, Venê. pra te responder de todos aí, acho que o Bahia. Acho que o Bahia pegou o adversário mais fácil. E eu acho que o Palmeiras acabou pegando um adversário extremamente difícil. Por ser um o clássico Corinthians regional. vive um momento horrível, dentro e fora de campo. Mas é um clássico, não tem jeito. Inclusive o Corinthians venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Muito bem. E esse confronto aqui na Copa do Brasil dá um quente bom também, né? Quando for no Maracanã, vai virar o quê, Pedro? Não tem muito equilíbrio nisso aí, não, né? Por quê, Porque Pedro? o Flamengo costuma bater no Atlético Mineiro, a verdade é essa. Mas pode ter um equilíbrio. Porque o Flamengo pode poupar jogadores. Tem isso, assim, porque não é a prioridade do Flamengo nesse sentido. Mas, obviamente, quem pegou o adversário mais fácil foi o Vasco. O Vasco pegou o CSA Dos de Alagoas, dos cariocas, tá claro. Eu acho que o destino sorriu pro Vasco, tem que ver se o Vasco vai sorrir pro destino, porque é meio complicado, assim. Tá vendo, Oliver? E, cara, tem que lembrar que o CSA eliminou o Grêmio. Um Grêmio totalmente desfacelado. Foi 3-2 o primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo. Teve polêmica de arbitragem também. Mas o Vasco ainda vai decidir esse jogo em casa. Então, assim, com todo o respeito, não tem por que o Vasco não ter a obrigação de passar nesse confronto. O resto, eu acredito que ninguém tem obrigação de nada. Nem o Fluminense de passar do Internacional, nem o Botafogo de passar do Red Bull Bragantino. A gente falou, quem tá melhor hoje? O Corinthians ou o Red Bull Bragantino? O Red Bull. Não tenha dúvida. O mais difícil de enfrentar hoje é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é mais difícil do que o Galo, do que o Inter. Talvez esteja na mesma prateleira. Mas o Botafogo também pegou uma pedreira, cara. Pegou. Eu também acho isso. Você falou o quê? Que quem pegou o confronto mais fácil foi o CSA? Que você falou Eu do falei Vasco. na brincadeira, Eu pelo sei. amor de Deus. Mas você sabe que tem a presidente do CSA? Sim. Tem um vídeo Ela dela. comemorou, né? Ela comemorou. Mas eu entendi o lado dela, Vamos ver o vídeo tá? e eu quero a opinião de vocês. Eu não achei como deboche, não. É a presidente do CSA comemorando que pegou o Vasco. Cadê? Confronto 6 formado com Aqui, essa loura aqui de costas. Ó, agora, confronto. Vasco da Gama, Ela virou confronto e, 6 formado comemorou. com CSA e Vasco Mas da eu Gama. acho, Pedrosa, que ela comemora no sentido de pegar o Vasco. A bilheteria fica boa de vender o Em jogo. Alagoas tem muito vascaíno. Exatamente. Ela vai pensar mesmo na parte financeira. Porque, com todo respeito, muitos do que ela iria pegar aqui serão confrontos com tradicionais, né? Com times grandiosos. Então, o olhar dos times de menor investimento neste momento da Copa do Brasil é muito financeiro, perfeito? Sim. Então, acho que ela gira naquele momento assim, ela vira, cara, que bom. Pô, vou botar uma bilheteria, vai ser alta quando eu jogar em casa, vai vender todos os ingressos, vai ter um apelo grande de midiático no confronto. Ou você acha que ela comemorou porque pegou o Vasco? Eu vou acreditar que seja a primeira opção, porque
Comemorar que pegou o Vasco, cara, eu acho que ela tem que olhar um pouco a campanha do ano passado. O Vasco, mesmo com um time pior, conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Em São Januário é sempre muito complicado e o Vasco tem se mostrado forte nessa competição, principalmente quando joga em casa. Então, assim, eu vou muito mais pelo lado disso aí, que é, em Alagoas tem muito vascaíno, assim como qualquer lugar do Brasil. Então ela tem a certeza de que vai ter casa cheia no estádio dela, tanto da torcida do CSA, porque a gente falasse do CSA e do CRB, são dois times tradicionais, que não vivem grandes momentos, mas são dois times muito tradicionais lá de Alagoas. O CSA hoje está na Série C, está em 10º colocado da Série C. Então, assim, cara, não dá para cravar que o Vasco vai passar, vai deixar de passar, mas eu não teria comemorado pelo sentido esportivo. Eu acho que o Vasco é muito mais forte do que o CSA e tem condições de passar tranquilamente. Muito bem, de olho no Mundial, meu fogão tá testando o inglês do jogador.